Olá, estamos iniciando mais um bate-papo e dessa vez vamos falar sobre a carreira de Produção Cultural EAD. E para falar sobre experiências acadêmicas e mercado de trabalho, nós chamamos hoje aqui dois convidados. A primeira é a coordenadora do curso, a Luli Rata, e também o professor do curso, Lucas do Carmo Dalbeto. A ideia aqui é dar uma mãozinha para você que ainda não escolheu ou está em dúvida sobre qual curso mais combina com você. Depois da vinheta, começamos! Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para os nossos convidados, gostaria que vocês se complementassem até, é sobre o que é a produção cultural. Pode começar, Lucas. Bom, a produção cultural está ainda nesse campo, um pouco turvo, que nós não sabemos direito como definir, mas a cultura está dentro desse campo do simbólico e o produtor cultural seria esse profissional responsável por operacionalizar esse simbolismo. Então, tentando transformar essas manifestações culturais em produtos, sejam esses produtos eventos, exposições, por meio de uma curadoria. Então, esse profissional é alguém que tem domínio a respeito dessas manifestações do simbólico, mas também é um profissional que tem uma noção de gestão, é uma pessoa que tem uma noção de marketing, de administração, para que possa transformar isso, como eu disse, em algo que seja passível de se transformar nesse tipo de produto. Certo, Luli? Perfeito, perfeito. Então, o produtor cultural é a pessoa que faz a ponte entre o artista e o público. E, para fazer essa ponte, precisa dominar esses aspectos que o professor Lucas colocou. Lucas, antes da próxima pergunta, eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Bom, eu sou o Lucas, eu tenho uma formação na área de design, eu sou designer de produto, e também a minha pós-graduação é na área de comunicação, com ênfase em comunicação midiática e comunicação visual. Eu também estudei um pouco de marketing, tenho uma certa experiência trabalhando em agências de publicidade, de marketing, e a minha contribuição para o curso é trazer essa visão da gestão, de modo que a gente possa operacionalizar essas questões simbólicas que eu comentei. Lucas, e quais seriam as tendências hoje nessa área da produção cultural? Olha, eu acho que, como todas as áreas estão sendo afetadas pela pandemia, obviamente o campo da cultura não seria diferente. Então, nós vemos aí uma certa tendência para o deslocamento desses eventos, da curadoria, do espaço físico para um espaço online. Então, nós temos que, enquanto produtores culturais, ter um certo domínio para tentar estabelecer esse elo do observador, do artista também, com esse campo esse espaço online. Então, eu acredito que uma das grandes tendências seria esse deslocamento do físico para o digital. Luli, antes da próxima pergunta, gostaria que você se apresentasse. Eu sou formada em Educação Artística pela Unicamp, tenho mestrado em Teoria Literária, também pela Unicamp, e doutorado em Estudos Literários pela UEL. E essa formação, ou melhor, dentro dessa formação, a minha preocupação sempre foi a cultura, as manifestações culturais. Então, desde como artista, como uma estudante de artes, eu me preocupei com essas questões voltadas à criação e, posteriormente, ao estudar a literatura, as manifestações, casando o visual com o literário, as manifestações que partem do povo e também as eruditas que passaram a fazer parte assim das minhas preocupações. E ao longo aí de um tempinho, que eu já tenho uma certa idadezinha, ao longo do meu período, antes de ser professora, eu atuei em diversas frentes, desde o design gráfico e de interiores até eventos e turismo, junto a prefeituras, junto a instituições privadas também.
Então, com essa visão, né, bastante abrangente e com esse prazer também que eu tenho em relação à cultura, é que eu proponho esse curso, para que a gente forme profissionais capacitados na área, né? Então, eu já vou trazer aqui uma questão que tem a ver com essa formação do profissional. Até então, formados nas diversas áreas de artes que acabavam entrando no mercado e acabavam atuando como produtores culturais. Aí, o que acontecia? Faltava a parte de gestão, a parte de comunicação, uma parte mais estratégica de um pensamento enquanto negócio, né? E o que vem acontecendo nos últimos tempos é uma necessidade de uma qualificação melhor. Então, o mercado busca profissionais preparados, profissionais que já tenham essa visão, essa noção, tanto da parte da produção artística, não de um fazer artístico, mas dessa gestão de como trazer o público e como trazer a criação artística para o público. Lucas, eu gostaria agora que você falasse um pouco para a gente sobre a estrutura que a UnoOeste oferece, né, o curso mais especificamente, para que o aluno se desenvolva nessa área. Como o curso se dá na modalidade EAD, por enquanto, nós temos aí o nosso ambiente virtual, que possibilita essa interação entre os professores, os tutores e os alunos. E a gente trabalha não apenas apresentando esse conteúdo para os alunos, né? Não é um vídeo no YouTube. Existe uma interação, existe um acompanhamento desse aluno no desenvolvimento do conteúdo teórico, no desenvolvimento desse conteúdo prático e no desenvolvimento das atividades que eles serão cobrados também no decorrer dessas disciplinas, me desculpe. Luli, diante dessas experiências que você relatou há pouco, né, sobre essas diversas áreas que a produção cultural possibilita, eu gostaria que você falasse sobre as áreas de atuação que o produtor cultural vai poder atuar aí no mercado. Bom, são diversas as áreas, né? Então, tanto em instituições públicas quanto privadas, um profissional ele pode atuar num departamento de marketing de uma empresa, por exemplo. E ali dentro ele vai, junto com toda uma estratégia da própria instituição, pensar e criar editais, por exemplo, avaliar projetos, né, propor, fazer propostas de estratégicas mesmo de como trazer a imagem da empresa ou também da própria comunidade, né, fazer um elo de ligação por meio de eventos culturais e até esportivos também, né? Nas instituições públicas, aí é mediante concurso, mas com a formação, né, com um número maior de profissionais formados especificamente na área, os concursos também passam a contemplar esse profissional, e aí vão atuar em museus, em centros culturais, né, e também individualmente. O profissional ele pode ser um empreendedor, né? Atualmente, por exemplo, tem muitos profissionais que montam, que se agrupam, né? E formam hubs. O que são hubs? São conectores. Então, eles fazem exatamente a conexão entre o investidor e o criador, né, o artista, e aí precisa desse profissional, o produtor cultural, para fazer essa ponte entre o investidor, o investimento, que também pode ser editais, né, então editais públicos, privados também, mas quando a gente fala em edital, a gente pensa mais em políticas públicas e em editais públicos, né? Então é o profissional que vai fazer essa ponte, que vai trazer o artista perto do investidor e levar tudo isso ao público. Lucas, agora eu gostaria que você desse uma dica, né, ou dicas para esse aluno que está em dúvida ainda, mas está pensando em cursar a produção cultural.
Bom, o curso, como nós dissemos, né, ele vai ter esse viés que é bastante prático também, apesar de ser um curso, obviamente, como todos, que precisa de um embasamento teórico, mas ele tem esse viés prático mesmo sendo ofertado pela modalidade EAD. Então, caso você tenha interesse em atuar nessas esferas que nós comentamos, né, pensar a cultura mais a partir de uma visão estratégica de negócio, provavelmente esse seria o curso certo para você. Lúlia, agora eu gostaria que você trouxesse para a gente um pouco do perfil desse aluno que vai ter sucesso nessa área da produção cultural. Primeiro de tudo, paixão. Paixão pelo conhecimento e pelas produções, como música, até mesmo, como eu tinha mencionado, esporte, né? Gostar desse esporte, gostar de uma banda que seja, de um estilo musical, de produções visuais, né? Produções de rua também. Tem que gostar dessa produção. O profissional não precisa produzir. O produtor cultural não é aquele que produz, não é aquele que desenha, não é aquele que faz a música necessariamente. É claro que pode, mas ele tem que gostar disso e ter o prazer de trazer isso à tona, né? Então, ele tem que ter esse prazer de mostrar, de fazer esse elo, de querer trazer para um grande público algo que ele descobriu de diferente, por exemplo. Bom, nós já estamos chegando ao final do nosso bate-papo e agora eu gostaria de pedir as considerações finais dos nossos convidados sobre o curso de produção cultural. Lucas? Bom, como eu disse, esse é um curso que está surgindo aqui na nossa região, mas é modalidade EAD, então a gente consegue atender pessoas em qualquer lugar do mundo, né, não só do país. E as nossas intenções, como a professora Lúlia já veio reforçando, é justamente essa, né? Trazer essa visão do negócio estratégica para pessoas que tenham essa afinidade com a arte, seja por meio do teatro, da música, de manifestações das artes visuais, e estamos aqui abertos para recebê-los. Lúlia? Bom, eu convido quem tem essa vontade, essa garra, a fazer parte da nossa equipe, né, enquanto corpo discente, fazer parte aqui conosco, né, do nosso corpo discente, para a gente construir um país com mais conhecimento, com mais informação e com produções de qualidade. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, hoje trazendo seus conhecimentos aqui para a gente sobre a carreira de produção cultural EAD. Se você quiser saber mais sobre o curso, você pode acessar a página do curso no site da UNOeste e falar direto com a coordenadora, que é a própria Luli Rata, aqui presente hoje. Agende sua visita e venha conhecer a UNOeste. Você pode entrar em contato conosco através do chat, e-mail, redes sociais e telefone. Você escolhe. Até mais. Tchau. Espera aí, não sai ainda não. Tem mais um recadinho para você. Olá, muito prazer. Eu sou Ed Mansan, diretor de produção, sócio fundador e proprietário da Sunelangelizo Produção Cultural, uma empresa sediada em Londrina, no norte do Paraná, prestadora de serviços na área de gestão, consultoria, elaboração e execução de projetos e programas culturais. Eu vim aqui rapidamente neste vídeo contar um pouquinho para vocês sobre a profissão e a função do produtor cultural dentro do mercado de trabalho e dentro da cadeia produtiva do setor cultural. O produtor cultural é aquela figura e aquela pessoa de fundamental importância no processo de gestão e de execução de um projeto cultural ou de um programa cultural, porque é ele quem vai coordenar 3 importantes pilares que sustentam a correta, enfim, a boa execução de uma ação ou de um projeto cultural, que são 3 pontos fundamentais. O primeiro, a sustentabilidade financeira, a gestão de pessoas e a gestão de processos, porque é conciliando essas três bases de trabalho que o produtor vai conseguir garantir com que o projeto
com o qual ele está vinculado, o projeto através do qual ele pretende realizar uma ação ou um programa cultural, aconteça de forma satisfatória, que cumpra os seus objetivos, que atinja as suas metas, e principalmente que atenda o objeto proposto neste programa ou neste projeto cultural que ele vai coordenar. Costumo dizer que o produtor cultural ele precisa ser aquela figura mediadora, aquela figura que vai mediar, né, por meio de um projeto cultural, os saberes e os fazeres mais simbólicos e subjetivos do campo da cultura, se relacionando com as estruturas mais técnicas, mais operacionais e mais instrumentais, como por exemplo editais, chamadas públicas, concursos, programas culturais que exigem, né, um conhecimento para lidar com aquela leitura, para lidar com aquele universo mais técnico e regimental, mas sem perder de vista a diversidade, sem perder de vista o quão simbólico é trabalhar com uma pauta cultural, o quão sensível precisa ser este trabalho. Então ele vai precisar conciliar essas duas esferas de trabalho dentro do campo da produção. Ele vai precisar ter estes saberes, ter este conhecimento para trazer a subjetividade, né, e os valores simbólicos e sociológicos que a produção, que o bem cultural tem num contexto de um projeto, casando também com essas necessidades mais instrumentais. Ou seja, é uma figura que precisa estar em constante processo de aprendizado, de aperfeiçoamento e de capacitação para conseguir ter êxito nos seus projetos, nas suas ações e, consequentemente, trilhar um bom caminho, uma boa carreira profissional aí no campo da cultura.